Boa noite a todos. Obrigada pela vossa presença. Sejam bem-vindos. Kardec veio-nos falar de uma fé raciocinada e é esse o tema que nós vamos explorar esta noite, nos propomos a explorar esta noite, mas tentando focar alguns aspectos que muitas vezes nos passam mais despercebidos ou para os quais gostaríamos de chamar a atenção hoje. E esta pergunta, fé ou pensamento positivo, é precisamente a pergunta, como vocês não fazem perguntas no final, faço-vos eu a vós. Portanto, esta pergunta é aquela que eu vos convido a responder no final do trabalho de hoje. Enquanto orava, alterou-se o aspecto do seu rosto. A transfiguração de Jesus neste momento de oração que se refere ao Evangelho é algo que fascina e ao mesmo tempo perturba os seus companheiros, como nos fascina e perturba a nós. E esta transfiguração, no seu aspecto simbólico, vai remeter para uma passagem, para uma ponte, para uma ligação entre aquilo que é temporário e aquilo que é definitivo. Entre aquilo que é humano e aquilo que é divino, porque nesse momento Jesus dirige-se em oração a Deus. Entre aquilo que é o hoje, o agora, e aquilo que é o sempre. E uma ideia que nós podemos levar para a nossa vida é precisamente o entendimento que nós vivemos também para esta transfiguração em nós. Ou seja, nós vivemos também para nos transfigurarmos, para criar esta ligação entre aquilo que é temporário e aquilo que é permanente, entre o humano e o divino. E como é que essa transfiguração se vai operar? Pelo amor, pela forma como nós olhamos, pela forma como nós vivemos. E cada um de nós vai se transfigurando, vai sendo um ator da transfiguração do mundo que era querida e era sonhada também por Deus, e para esse trabalho Ele também nos convoca. E muitos equívocos ao longo da nossa história, da história da humanidade, muitos equívocos de fronteira entre a ciência e a religião e o seu ensino foram prejudicando, sobretudo a ciência moderna e contextualizada, que podem contribuir para que a religião fosse sendo também ela própria infantilizada. Então, do lado religioso, quer do lado religioso, quer do lado científico, nós fomos tendo alguma inflexibilidade, alguma, vamos dizer assim, falta de estudo, por irónico que isso possa parecer, que têm alimentado imagens de Deus menos boas, incapazes de serem compreendidas pelo ser humano e acolhidas pela nossa cultura, pela cultura que é ela própria dinâmica e em transformação. E do lado da ciência nós também encontramos muitos fundamentalismos, o primeiro dos quais como se a ciência fosse o único meio de conhecimento que existe. E entre estes equívocos criou-se um fosso, criou-se uma separação que em nada nos ajudou a nós enquanto humanidade. Então, a par da abordagem científica que interroga e tenta entender o universo, está sempre em cima da mesa também uma outra questão, que é a questão do sentido da vida, para o qual a religião tentou apontar caminho. Tentou. E nós, que a dada altura parece que, cada um de nós, que a dada altura parece que já viu tudo, já vivemos tudo, não é? Que olhamos para a realidade protegidos por aquilo que julgamos saber, a uma distância uma distância que nos separa dos outros precisamente pelas nossas crenças. Nós acabamos por ser literalmente desarmados e desarrumados pelo espanto que Jesus nos provoca quando Ele próprio, cansado, se senta e nos diz: dá-me de beber. Todos nós, naquele episódio da Samaritana, não é? Em que ele encontra a mulher da Samaritana que está ao poço, em Samaria, para ir buscar água, todos nós, tal como a mulher samaritana, vimos tirar o poço. Todos nós. Só que todos nós vamos tirar, tal como ela, a água do poço, a pensar nos nossos afazeres, a pensar nas nossas rotinas, a pensar na nossa casa, a pensar na satisfação das nossas necessidades, e com o tempo
e os passos todos calculados, não é? Temos os minutinhos do dia todos calculados. As nossas agendas todas organizadas, todas previstas, e de repente, com isto tudo, nós somos surpreendidos por Jesus que nos diz: dá-me de beber. E por muito que este pedido nos desconcerte, são estas as palavras que Jesus nos dirige. Mesmo quando, afinal, nós é que queremos água. E é Ele que lhe diz: dá-me de beber. Na borda do poço. E esta borda do poço representa este momento nas nossas vidas. O que Jesus nos está a dizer é: dá-me do que te trazes, abre-me o teu coração, dá-me o que tu és. Então Jesus vai quebrar o emaranhado das nossas rotinas, dos nossos hábitos, todos muito bem arranjadinhos, das nossas agendas. Ele atira uma pedra a isso, desarruma as nossas rotinas e diz-nos: dá-me de beber, ou seja, dá-me aquilo que tu és. Ainda com uma aparência de normalidade. Então Jesus vai romper com a previsibilidade dos nossos trajetos. Não é? Nós temos os nossos dias todos muito previsíveis, todos muito organizados, e Jesus rompe com essa previsibilidade, tal como fez com a mulher samaritana. E talvez nós ainda não tenhamos descoberto que o nosso poço também serve para isso. Porque, verdade seja dita, Jesus não precisa de nós. Não sei como Jesus não precisa de nós. Ele até poderia dispensar o nosso contributo. Mas Ele não dispensa. Ele vai nos convocar e diz: não te dispenso. Eu preciso de ti, dá-me de beber. E este pedido vai nos deixar perplexos. Como é que alguém como Jesus nos faz um pedido destes? Porque nós é que viemos beber, porque nós é que estamos cansados e necessitados. E o Evangelho de João vai colocar uma outra perspectiva sobre este episódio da vida de Jesus. Porque afinal nós andamos a vida toda a pensar em nós como uns coitadinhos, como uns necessitados, mas João vai-nos falar de um Jesus cansado da caminhada, que se senta na borda do poço. É uma outra perspectiva. Mas João diz-nos: é por ti que Jesus se afadigou, que Jesus se cansou. Porquê é que ele fez isso? Porque se repararem no mapa da zona onde ele estava, naquela altura, ele nem sequer precisava de ir por aquele caminho onde estava o poço, para o seu destino. Ele podia ter ido por um caminho muito mais a direita, mais curto, mas ele fez um percurso maior, cansou-se mais. Porquê que ele fez isso? Mas ele arriscou-se, porque ele atravessou um território que na altura não estava unificado pelos romanos. Portanto, ele arriscou-se de todas as formas e feitios. E vai sentar-se à beira do poço, onde não só a mulher samaritana, mas também nós acabamos de chegar. Porquê? Porque ele também quer ir aos dissidentes, ele também quer ir às periferias. Ele não queria estar só no centro. E para nos mostrar também que o corpo de Jesus não é um corpo poupado ao esforço, poupado ao cansaço. É um corpo que vivencia a fadiga dos dias, que é batido pelo pó, queimado pelo sol. E ele precisa de atravessar Samaria, tal como ele precisou de ficar na casa de Zaqueu, como depois nos conta o Evangelho de Lucas. E Jesus vai então procurar-nos na nossa fragilidade. E sem esconder a fragilidade do seu próprio corpo humano. Então, enquanto nós deitamos contas ao que ganhamos e perdemos do ponto de vista material, enquanto nós aproveitamos os saltos, não é? Jesus senta-se, cansado, à beira do poço e diz-nos: dá-me de beber. E é curioso que em todo o Evangelho o verbo beber só vai aparecer mais tarde, ainda no Evangelho de João, quando ele diz a Pedro: mete a bainha na espada, mete a espada na bainha, não hei de beber o cálice que o meu pai me ofereceu. Quando ele se pergunta: porquê que eu não hei de beber o cálice que o meu pai me ofereceu? Na altura em que ele estava a ser preso pelos romanos e ser levado para o martírio que ele depois atravessou.
Então Jesus tem esta sede de Deus. Porque é que eu não bebo do cálice que Deus me ofereceu? E ele confessa aos discípulos isso mesmo: o meu alimento é a vontade de fazer, é a vontade de cumprir aquele que me enviou. É a vontade daquele que me enviou que é o meu alimento. Então, que sede, que beber, que alimento é este de que fala Jesus? E no Evangelho segundo o Espiritismo vem-nos dizer isto: com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte alarga-se, faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado. Somente então se pode compreender toda a profundidade, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas de Cristo. E nós sabemos que as palavras de Jesus, elas são eternas. Porquê? Porque são a verdade. Elas não são somente a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, tranquilidade e da estabilidade das coisas da vida terrestre. E estes dois trechos do Evangelho eu vou tentar desdobrar no que vou dizer a seguir. Então, destes dois trechos, daquela história de Jesus à beira do poço a pedir dá-me de beber, nós percebemos que a fé é então esta nossa ligação direta com Deus e com Jesus. Mas essa ligação, apesar de ser racional, como Kardec também explica, ela não vai ser apenas intelectual. Porquê? Porque o nosso coração é precisamente maturado e amadurecido nessa capacidade de ir ao ponto de sofrer por aquilo e por aqueles que amam. E todos nós temos essa experiência. Quando temos um ente querido doente, ou mais convalescente, ou mais enfraquecido, todos nós temos essa capacidade de nos movermos por essa pessoa. Uma autora que eu gosto muito, uma filósofa francesa, se não me engano, Simone Weil, ela dizia que quando nós temos muita sede e já não aguentamos ficar mais tempo sem beber, nós não nos pomos a explicar o que é a água e a necessidade que nós temos dela. Garanto-vos, desta semana passámos por isso, eu e o Carlos. Quando estamos debaixo de sol a pique, numa subida grande, uma montanha, e a racionalizar a quantidade de água que temos para ver se chegamos ao destino, nós não queremos explicações científicas sobre a composição química da água. Nós só queremos garantir que temos água. E não queremos explicar o que é água. Queremos beber a água. Então, nessa altura, nós gritamos apenas por água. E a razão para o nosso grito, a razão para a nossa esperança, a razão para a desesperança, para o nosso fracasso, para o nosso cansaço e a necessidade de superar tudo isto é Deus. É aquilo que nós chamamos de fé. A fé que houve, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Mas a fé também nos torna mendigos de misericórdia. Quem de nós não se sentiu já neste lugar? De pedir, de suplicar. Misericórdia é uma palavra que, a não ser que tenhamos alguma religião institucional, não está muito dentro do nosso vocabulário diário agora. Mas quem de nós não sentiu já suplicante deste manto que nos alivia? Quem de nós ainda não sentiu? Se já nos sentimos nesse momento em que a pedir por tudo, por toda alguma ajuda que possa vir, então não nos preocupemos, porque é esse o nosso lugar. Preocupemos é se ainda não nos sentimos assim. É a fé que nos tira, como Jesus mostrou à mulher samaritana, que nos tira dos nossos saberes rotinizados, das nossas rotinazinhas confortáveis, dos nossos diagnósticos, das nossas convicções, dos patrimónios que nós vamos acumulando, que muitas vezes mais nos atravancam do que nos ajudam ao caminho, da tirania dos nossos pontos de vista absolutistas. Muitas vezes nós temos esses pontos de vista que achamos que são inquestionáveis. A fé não nos fecha sobre nós mesmos. Ela vai transcender-nos e vai redimensionar-nos.
e colocar-nos diante do outro, como Jesus fez. Ele colocou-se diante do outro. Ele não precisava de nós, mas Ele quis precisar de nós. Então o mais importante não é o que eu fui, nem o que eu sou, mas aquilo que eu vou ser. A potencialidade que Deus, que vem ao meu encontro, desperta em mim. Isto é fé. Mas para isto, nós temos que desejar ardentemente. E é mesmo ardentemente. É queimar mesmo a nossa pele. Ser tocados como o leproso que se abeirou de Jesus. Como a sogra de Pedro, que jazia no leito com febre. Como a senhora que sofria de hemorragia já há mais de 12 anos. Como os doentes que suplicavam poder tocar no manto de Jesus. Pelo menos um bocadinho, não é? na bainha. E para isso nós precisamos de sair de nós mesmos. Nós podemos escolher as nossas ações, mas temos que ter a consciência que não temos qualquer controle sobre o resultado dessas ações. Não temos qualquer controle sobre os frutos das nossas ações. Não temos qualquer poder sobre isso. O que nos compete é agir da melhor maneira, com a melhor intenção. Mas os frutos dessas ações não dependem unicamente de nós. E ter consciência disto é trabalhar a nossa fé. Nós somos aquele que observa, somos aquele que testemunha as experiências e os efeitos dessas experiências a acontecer. Ao entendermos que existe esta inteligência superior e universal, e aqui eu peço-vos que tragam à vossa memória a palestra que o Sr. José António fez há pouco tempo sobre porque é que nós precisamos de uma ideia de Deus. Ao entendermos então que existe esta inteligência superior e universal, que cuida e que faz a vida fluir, então aí nós podemos entregar, nós podemos sair de nós e entregar-nos. Sem isso, eu saio de mim e vou para onde? Confiar no processo da existência para podermos entregar sem medos e sem receios. Há vindo agora para aqui alguém dizer que quem está com Deus não pode ter medo. Saio de mim e vou para onde? Entrego-me aonde? Tudo isto muda a nossa obsessão por nós mesmos. Porque a nossa maior obsessão e o nosso maior obstáculo em relação à fé e às coisas de Deus somos nós mesmos. As nossas crenças, as nossas opiniões, o que nós achamos, o que nós não achamos, o que nós gostamos, o que nós não gostamos. Esse é o nosso grande obstáculo. A nossa obsessão pelo nosso ego, que se assume tantas vezes como o responsável pelas ações e depois ainda cobra. Não, eu fiz isto, então eu quero o resultado. É assim que nós agimos. Mas a fé, na prática, vai nos ajudar a tornar mais humildes. Vai esvaziar-nos daquilo que não interessa e nos condiciona, deixando espaço para a serenidade e para a paz. Porque a mulher de Samaria, ela vai dizer: vinde ver um homem que disse tudo o que eu fiz. É Jesus que toma a iniciativa de vir ao nosso encontro. Ele chegou primeiro ao poço. Ele já lá está à espera da mulher, à nossa espera. Ele não nos espera para... Ele vai lá esperar-nos para quê? Ora, coloquem-se no lugar de Jesus, há anos e anos e anos, a ensinar-nos, a ajudar-nos a governar aqui o planeta e a ver-nos todos a fazer disparates. Quando vocês chegam ao poço e estão lá à nossa espera, sabem que nós vamos lá chegar, estão lá à nossa espera, o que é que vocês fariam no poço? Enquanto esperavam duas outras criancinhas que só fizeram disparates durante séculos e séculos. Ele não nos espera para ajustar contas, que é o que nós faríamos. Nem para revelarmos Jesus, um Deus justiceiro, que foi o que a religião fez. Todas as religiões fizeram. Nem para nos apontar o dedo às nossas insuficiências. Ele diz à mulher a verdade dela, mas sem a humilhar, sem a paralisar, sem a julgar. Pelo contrário, Jesus diz-lhe aquilo e como é que a mulher se sente.
vista, compreendida, encontrada. Alguém deu por ela. No Evangelho de João conta-se ainda que essa mulher mais tarde vai dizer aos seus compatriotas isto mesmo. Ela não viu nele hostilidade, porque senão não ia contar aos outros. Mas reconheceu nele uma mão capaz de nos conhecer, uns braços capazes de nos abraçarem, e só nesse amor a fé acontece. Essa fé é sentirmos amados. Deus sabe que nós estamos aqui, onde quer que existencialmente estejamos, na nossa busca existencial, a tentar preencher o nosso vazio interior, onde quer que nós estejamos na nossa vida, em que ponto estejamos, Deus sabe que nós estamos aqui. Ele sabe encontrar-nos tal como Jesus soube no poço. Sabe reconhecer os nossos frágeis passos de algodão. Sabe, percebe os intermináveis corredores solitários que nós percorremos. Sabe o medo que a certas horas nos chega aos olhos. Deus sabe. E sabe decifrar quando a voz nos falha, quando temos de dizermos, e sabe recolher-nos com amor cada uma das palavras que nós deixamos em silêncio. Jesus vem ao nosso encontro porque a sede de Jesus é uma sede de amor pelas pessoas tal como elas são, com a sua pobreza e as suas feridas. Jesus provou isso também na escolha dos apóstolos, com as suas máscaras, com os seus mecanismos de defesa e com toda a sua beleza. A sede de Jesus é que cada um de nós, grande ou pequeno, possa viver plenamente. Agora eu pergunto-vos, vocês amam o vosso próximo, como Jesus nos amou? Com as suas fragilidades? Com as suas faltas? Com as suas feridas? Com as suas pobrezas? Amam tudo isso nos vossos próximos, nas pessoas com que se relacionam? Como, Dona Luzinha? Estamos longe ainda disso. Estamos a fazer por isso. Pois. A sede de Jesus é romper estas cadeias que nos trancam na culpa e no egoísmo. Impedimos de avançar e de crescer na liberdade interior. Porque hoje em dia fala-se muito de sedentarismo, como uma das doenças do século XXI, tal como da depressão, da solidão. Porquê? Não é só um sedentarismo físico, não é só falta de exercício físico. Pôr-nos aí a correr 3 marginais por dia não nos serve. Vai ajudar imenso ao nosso coração, mas não vai servir para muito mais. Porque nós nos acomodamos muito facilmente às nossas cadeiras, aos pilotos automáticos da vida. Nós andamos em piloto automático. Relacionamos com o nosso próximo em piloto automático. Por isso é que não conseguimos amar as fragilidades, as feridas deles. E esquecemos que a fé não é um pódio. Não é um lugar a que se chega e ficamos lá a exibir a nossa medalha da fé. A fé é uma estrada. Esta semana estive num lugar que era um inferno para os cães abandonados. E logo um inferno para mim, para o Carlos por consequência. Porque eu quero trazê-los todos para casa. E num dia em particular, com o caso de um cão em particular, aquilo abanou-me muito. E depois quando fomos fazer uma caminhada, às 7 da tarde, no sítio, na aldeia onde ficámos, ainda era daquelas aldeias em que a missa é transmitida pelos altifalantes. Eu não percebo nada dessas tradições, mas pronto, naquele lugar ouvia-se a missa das 7 pelos altifalantes por toda a aldeia. Eu estava tão agastada com o episódio do cão, tão agastada, assim mesmo a remoer aquilo, que eu ia na caminhada e nem conseguia ver a beleza da paisagem à volta, porque só dizia, em vez de estarem a mandar a missa pelos altifalantes, deviam estar a cuidar dos cães.
Era porque eu estava-me a sentir muito revoltada pela forma como naquela aldeia se tratavam os cães. Mas depois isto eu estou a dizer isto porque eu lembrei-me na altura, diz isto na palestra para dar o exemplo da fé. Que a fé é trabalhar. Por isso é que depois o Evangelho nos vem dizer que a fé é caridade. A fé é trabalhar. Não é estar aqui a falar de fé como eu estou. A fé é ir trabalhar em prol do nosso próximo. Tenha 2 pés ou 4 patas, ou 6, o que for. A fé é uma experiência nómada, é uma experiência em movimento, em viagem. Pressupõe grandes procuras. Pressupõe viagens. Nós sabemos disso. Um amigo meu, sabendo que eu ia fazer este trabalho, emprestou-me um livro para eu ler. Ele também anda às cabeçadas com a sua fé. E ele emprestou-me aqui um livro do Miguel de Unamuno, não é um livro de espírita. O Miguel de Unamuno é um ensaísta, um romancista, dramaturgo, poeta e filósofo espanhol do século XIX e inícios do século XX. Tinha muita fé, ele foi inclusivamente condenado pelo Santo Ofício, foi nomeado reitor da Universidade de Salamanca uma série de vezes e escreveu e ficou famoso essencialmente por este livro do sentimento trágico da vida. É imensamente filosófico, não vale a pena ler. Mas tem aqui muito palavreado. Mas tem um capítulo que se chama precisamente sobre a fé, a caridade e a esperança. E o Unamuno, que acabou inclusivamente de ser demitido pelo Franco, etc., ele diz isto mesmo, ele diz-nos que a fé é uma potência criadora, é uma flor da vontade e tem essa função de criar. A fé é a ação. Mas ele diz que o objeto da fé não pode ser Deus e que isso está na origem de muitos equívocos ao longo da história das religiões e foi desse equívoco que as religiões se aproveitaram. Porque Deus não é objeto de fé, Deus tem que ser uma certeza, não há volta a dar. A existência de Deus tem que ser uma certeza e nós temos que estudar para perceber a existência de Deus. A fé é em quê, na verdade? Em nós enquanto filhos de Deus. E o que Jesus nos vai, em nome de Deus, nos vai ensinar, também não pode ser objeto de fé, tem que ser uma certeza. Porque a fé cria-nos a nós e dá-nos a nós a capacidade de fazer o que Jesus faz. Eu, quando desespero pela forma como a aldeia trata os cães, em quem é que eu estou a perder a fé? É em Deus, em Jesus? Não é Deus nem Jesus que têm cães? Eu estou a perder a fé nas pessoas. Então a fé tem que ser direcionada a nós também. É a fé que nos distingue, que nos ilumina o caminho e o sentido para a vida. Santo Agostinho dizia que nós podemos sim invocar esta fé, podemos inspirar a nossa fé com o exemplo de Jesus, mas a fé não serve para criar um Deus à nossa imagem e semelhança. Isso faz o pensamento positivo que vamos falar daqui a pouco. Esta fé dá-nos um sentido à vida porque nós sabemos que trazemos Deus em nós, como sustentáculo do que nós queremos alcançar. Por isso, como diz um livro que se chama, acho que é a Ideia de Deus, e acho que era Emmanuel que dizia isso, nós não precisamos de ideias de Deus. Podemos estudá-las, cada religião diz sobre Deus. São ideias de Deus. Nós precisamos da certeza de que Ele existe e sentir como se Ele existisse. Porque já sei que alguns de vós poderão estar a pensar, então e aqueles que não acreditam em Deus? Se repararem, não será essa fúria com que muitos negam a existência de Deus uma forma de crença também? Tão questionável como qualquer outra crença, como a crença no Pai Natal. No Evangelho diz-nos, a ciência e a religião não puderam até hoje entender-se porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo.
Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência, essas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé. Vencido foi o materialismo. Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás. E se nós formos analisar, e aquele livro que eu referi há pouco, A Ideia de Deus, faz um resumo disso. Se formos analisar o que é que vários filósofos, o que é que vários cientistas, o que é que vários pensadores falaram acerca da fé e de Deus, o que nós vamos encontrar em comum em todos eles é o não estudo do Livro dos Espíritos. Porque qual é a inovação que o Livro dos Espíritos nos traz? O Espiritismo não é novo, não é uma inovação. Mas o que a codificação, o trabalho de Kardec com os espíritos que os assessoriaram trouxe foi isto mesmo, a explicação, as relações entre o universo espiritual e as relações com o mundo corpóreo. E é aqui que se une a fé à razão. É aqui que surge a fé raciocinada. E por isso ele diz, a razão nada encontra de ilógico na fé. Mas há então estas pessoas que ficam para trás. Novamente, por causa das cadeiras que criam maus hábitos, como nos alertou Jesus. Na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disseram que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Então, se não quiserem mudar, se não quiserem trabalhar, se não quiserem fazer nada, não estudem o Espiritismo. Não sei se já vos aconteceu convosco, mas às vezes nós estamos a falar com uma pessoa que já não víamos há anos, ou muito tempo, ou por muito tempo. E falamos com aquela pessoa e basta-nos 10 minutos a tomar café ou a falar com ela e percebemos, caramba, esta pessoa ainda está a martelar exatamente no mesmo, ainda pensa exatamente o mesmo sobre aquilo, ainda tem as mesmas opiniões sobre isto e sobre aquilo. Não há ali nada de novo em tantos anos, não mudou nada. Porque nós nos acomodamos à cadeira de Moisés. Ficamos lá sentadinhos confortáveis. Então estudar Espiritismo ajuda-nos em muitas coisas. Não torna o caminho mais fácil, mas ajuda-nos em muitas coisas. E isto é um dos prodígios incríveis do Espiritismo. É como é que ele nos ajuda tanto, mas mesmo assim o caminho não fica mais fácil. Mas implica sempre uma mudança, porque serve como um campo para cultivar conscientemente esta relação amorosa connosco mesmo, esta fé em nós mesmos, contextualizada na certeza de Deus e de Jesus. E é isto que vai mudar, que vai fazer a diferença em nós. Vai fazer com que nós mudemos realmente em alguma coisa em nós, não falemos só em mudar. Ou não nos acomodemos só na cadeirinha, não, nós somos muito pequeninos, estamos muito longe, falta muito, e a gente falta muito e fica ali quieto sem fazer nada. Falta muito, fica quieto sem fazer nada. Nós não conseguimos tirar uma fotografia de a árvore que vimos esta semana. Mas esta árvore é uma coisa inacreditável. Porquê? Se vocês não dá para reparar muito bem, mas não aparece aqui o ponto. Esta árvore, isto aqui é um murozito, com muitos abetos e coisas assim, e a raiz está aqui. Aqui vê-se um bocadinho melhor, mas aqui vê-se bem, aqui não. A árvore está pendurada, imaginem que o muro é esta parede, e a árvore está com uma inclinação que vai até ali na direção do ar-condicionado. E tem as raízes, assim mais ou menos saídas aqui do muro. E a árvore, não dá para ver aqui, mas a árvore é gigantesca. A fotografia não faz mesmo jus à árvore que nós vemos. E ficámos os dois pasmados a olhar para a árvore, como é que aquela árvore se sustém no ar? Naquela inclinação. Com aquele peso, como é que aquilo não cai? E as raízes estão lá naquele murozito de abetos e secos ocos, e com musgo e tudo mais, e aquilo não cai, aquele peso todo, esta árvore toda imensa,
e não cai. Então, isto para dizer o quê? Que a fé é um exercício muito concreto de confiança na linguagem de Deus. Porquê? Porque a fé diz e faz. Não é como nós dizemos, eu faço e acontece, mas depois, cadeirinha de Moisés, fica quieto. Não é? Então esta fé, esta confiança na narrativa de Deus, que Jesus nos relata com a sua própria vida, com o seu corpo, com os seus gestos, com a sua palavra e com o seu silêncio. Jesus tinha fé na humanidade e nessa fé dele, ele ajuda-nos a abraçar a nossa humanidade como ela é, sem escapismos que fujam ao princípio da realidade e não permitindo que uma ideia qualquer que nós tenhamos, uma ideia de vida, se substitua à própria vida, porque às vezes nós idealizamos a nossa vida que foge à própria vida, ao sumo da vida. E o sumo da vida é isto, é esta fé. A fé não vai resolver a nossa sede. Muitas vezes vai fazer o contrário, vai intensificar a nossa sede, vai destapá-la, vai pular. Olha, afinal eu tenho esta sede. Mas a fé ajuda-nos a ver nessa sede um caminho. E um caminho que é uma forma de oração, que é uma prece. Não sei se a vós também vos acontece, mas há um episódio da vida de Paulo de Tarso, já muito próximo, próximo do momento em que ele vai ser decapitado pelo general romano, em que ele pede 3 vezes ao Senhor que retire da sua carne um espinho. Há um filme até sobre esta história, e nós estamos ali a ver o filme e assim, por favor Deus, tira-lhe o espinho, tira-lhe o espinho. Ficamos mesmo ali a sentir a aflição de Paulo. Mas Paulo, que fez tudo aquilo que ele fez, ele acaba por ser decepado, não é mesmo? Não é? Cortam-lhe a cabeça, não é mesmo? Quando nós falamos de fé, nós falamos em sentir, em conhecer, em querer e criar. Paulo não desistiu. Não desistiu de dar o exemplo perante Lucas, que depois viria a escrever o Evangelho. Ele não desistiu. Ele exemplificou essa fé. Portanto, a fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos com que vençamos os obstáculos nas pequenas e grandes coisas. O que é que faz esta árvore, se não isso? Mas é a fé que a árvore tem em Deus que faz isso? Não. É a inteligência que está por trás desta criação. As leis da natureza. Porque se nós formos estudar um bocadinho mais sobre a biologia das árvores, nós vamos perceber como é que isto é possível. Então a fé só tem utilidade se nos ensinar o equilíbrio. Isto também foi uma das coisas que eu pensei nas caminhadas esta semana. Por causa dos cães e não só. Porque se eu tiver fé e não fizer nada para me ajudar a mim mesmo e ajudar aos outros, para que é que serve essa fé? Uma fé inerte, morta. Palavra morta, não é? Então nós invocamos o Senhor. Senhor, que eu tenha a capacidade, a maturidade de aceitar simplesmente o que não posso mudar, o desejo e o empenho para mudar aquilo que posso. E a sabedoria para saber a diferença entre o que eu não posso mudar e o que eu posso mudar. O que é que eu posso mudar? Nós olhamos para o mundo à nossa volta, não é? Olhamos para os incêndios, tudo a arder, olhamos para a guerra, olhamos para as doenças. O que é que eu posso mudar afinal? Que aquilo, esta figurinha pequenininha, posso mudar. Eu posso mudar as minhas atitudes. Eu posso ajudar o cão abandonado. Posso tentar fazer um programa educativo para educar aquela gente a lidar com os cães e não os abandonar quando já não precisa deles. Posso ordenar a minha vida pessoal, se ela está desorganizada. Se está muito rígida, posso relaxá-la. Posso consertar dano que causei. Posso ter a vontade, posso ter uma vontade, filho. Não apenas um desejozinho ou uma intençãozinha, boas intenções. Então, Senhor, que eu possa ter essa vontade sustentada por um esforço adequado. Fé diz, mas a fé também faz. Que eu possa ter a vontade e possa acrescentar um esforço adequado. Possa ter o propósito e o empenho para mudar o que eu posso mudar.
que eu não me tomo a mim mesma como uma vítima, submetendo-me, por exemplo, ao meu passado. Quantos de nós não vivem uma vida inteira, várias vidas, como vítimas do seu passado? E se eu vejo a minha impotência, porque qualquer prece nasce deste sentido de impotência, então eu convoco a tua ajuda, Senhor. Um outro livro que eu estou a ler é um livro muito bonito, é um livro de uma coleção de orações cristãs de toda a história do cristianismo. Tem aqui orações muito bonitas, tem as de Francisco de Assis, que nós conhecemos, mas tem muitas outras. E uma das coisas em comum a todas elas, ainda nem cheguei a meio, portanto foram muitas as orações ao longo da história do cristianismo, mas em todas elas, o que está aqui este reconhecimento é a impotência de nós, do ser humano. Nós reconhecemos como impotentes, então convocamos a ajuda do Senhor. Eu estabeleço um contacto através da prece. Por isso é que o livro se chama Cartas a Deus. A chave para uma prece eficaz começa por este reconhecimento da minha impotência, mas também da minha capacidade de caminhar. Porque senão fico outra vez sentada na cadeira de Moisés. Então, para terminar esta parte da fé, a outra já vai ser mais rápida, cada um de nós constitui-se pela sua própria fé, tal é a fé, tal é o homem. Por isso é que Emmanuel nos diz no livro Consolador que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, isso é o que a religião diz, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a plenitude da sua ação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração. E significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo, relativamente ao faça-se no escravo a vontade do Senhor. Eu demorei um bocadinho mais aqui a falar na fé, mas a segunda parte do título do trabalho é o pensamento positivo. E isto é uma razão de ser, que hoje em dia fala-se muito do pensamento positivo. Se alguém perde o emprego, se o Sr. Joaquim aqui perde o emprego, o que é que nós dizemos ao Sr. Joaquim? Pense positivo. Vai surgir outra coisa. Não é? Não é normal, uma coisa mais ou menos assim, parecida? Se nos acontece alguma coisa de mal, pensa positivo. Mas será que o pensamento positivo funciona mesmo? E o pensamento positivo é a mesma coisa que fé? Nós dizemos a Joana D'Arc para ela pensar positivo. Pensa positivo, alguém vai te tirar daí, ou o fogo vai se tornar frio e tu não morres queimado. Será que o pensamento positivo é mesmo eficiente? Será que não vão ser? Eu só estou a trazer aqui, como se costuma dizer, lenha para queimar. Não é? Lenha para pensar. Acho que se tu não tens pensamento positivo, mais facilmente vai tudo por água abaixo. Okay. Eu só vou sugerir o seguinte, em vez de pensamento positivo, vamos ficarmos pela fé. Eu vou já tentar explicar porquê. Eu sei que uma coisa não escolhe a outra, vou já tentar explicar porquê. Porque pensar apenas positivamente é como conduzir um carro sem travões.
Um carro que tem um acelerador funcional, perfeitamente funcional, mas que não tem travões. Se vocês forem como eu, isso seria o carro ideal. Não é? Só acelerar. Mas se eu só acelerar, a coisa não vai correr bem nem para mim nem para os outros. Certo? Porque se nós queremos chegar vivos ao nosso destino, nós de vez em quando temos que usar o travão, quando for necessário. Qualquer pessoa que queira conduzir um carro sem morrer, nem matar outras pessoas, tem que saber usar tão bem o acelerador como o travão. E se nós negamos a existência do travão, ou se recusamos a usá-lo, corremos um sério risco de provocar um acidente, certo? O que eu sugiro é que o mesmo vale, não sou eu, sou com base nas reflexões que fiz acerca do tema de hoje. A mesma conta vale para o chamado pensamento positivo. Exatamente o mesmo. Porque, ao contrário que se fala tanto hoje aí com as histórias da nova era e não sei o quê, o pensamento não molda a realidade. Não há qualquer relação causal entre aquilo que eu positivamente desejo e a realidade que me circunda. E aqui é onde entra um pensamento racional e objetivo. Porque eu posso desejar muito, muito, muito que aquela aldeia não tenha cães abandonados. Mas ela vai continuar a ter. E vão-se continuar lá a passar coisas que eu nem consigo imaginar. Eu posso desejar muito, muito, muito que não hajam incêndios. Mas eles vão continuar a existir. Pelo pensamento mais positivo que eu tenho. Vão continuar a existir incêndios. A minha felicidade não vem só porque eu penso positivo. E provavelmente todos nós já testemunhamos isso nas nossas vidas. A paz interior não vem espontaneamente. Ou só por fazer simpatias, ou só por fazer rituais. Porque é algo mais fundamental. Que é o quê? Há uma leizinha, que é a lei do trabalho. Então eu posso ter muito pensamento positivo, mas sem a lei do trabalho, posso ficar ali com o pensamento cheio de sinais mais, não vai acontecer nada. Porque resultados práticos precisam e requerem de causas práticas. Acreditar que a felicidade, que a paz interior, que a prosperidade, que a abundância dependam apenas de pensar positivamente é uma crença falsa. Porquê? Porque ninguém força Deus a agir de acordo com os seus desejos e vontades. Porque o conhecimento manifestado na forma das leis naturais, Deus, não existe para satisfazer os nossos desejos, os desejos dos seres humanos. Esse tipo de crença é perigosa e muitas vezes mortal. Como no caso, por exemplo, dos negacionistas de doenças como a SIDA, como a Covid, que assola presentemente o planeta. E isto é real. Eu ainda hoje tenho uma aluna minha que acha que por dizer mantras não vai ser infectada. Por dizer mantras. Mantras, não sei se sabem o que é, mas pronto, é assim. Bom, são frases repetidas. Formada, instruída, grau universitário. Não tem nada a ver com isso. Não tem a ver com o nível de instrução. Tem a ver com o que nós pensarmos sobre as coisas. Eu vou um bocadinho mais longe, Rosalina. Desculpe. Porque o perigo do pensamento positivo é que ele facilmente deriva para isto, para uma positividade tóxica. E o que é isto? É negar os aspectos da realidade dos quais a pessoa não gosta. Sim, mas eu nem quero crer que pessoas tenham positividade tóxica, percebes? Quando tu disse o que tu disse, o pensamento positivo é a forma de levar as tuas dificuldades não naquele
naquela negatividade que nós temos a tendência. Claro que tu tens que trabalhar, claro que as coisas não parecem feitas, claro que só para pensar positivo não vai sair o euro milhões, não vou ter uma casa, não vou ter nada disso. Então, mas porquê que chama pensamento positivo e não fé? Mas isso eu não sei, não fui eu que dei o nome, mas eu chamo-lhe fé. Para mim, pensamento positivo e fé são duas coisas que estão ligadas. Não para mim. Não é? Vou continuar a defender a minha dama e depois a gente vê no final. E negar a realidade, negar aspectos da realidade que nós não gostamos é superficial e infantil. Nós vemos isso em muitas relações. Porque é que a taxa de divórcios subiu tanto? Eu vou continuar a iludir-me que a pessoa com quem eu vivo tem aqueles aspectos que eu gosto mais ou menos? Vou continuar a pensar positivo sobre aquilo até ao dia em que aconteça alguma coisa pior. Mas se eu aceitar que aquela pessoa tem aquele aspecto que eu não gosto, eu sei, ok, tens este aspecto que eu não gosto, vou trabalhar a minha paciência. Eu até preciso. Viro o bico para mim. Porque, senão esta positividade tóxica é como aquela criança que fecha os olhos para não ver o que não quer. Isto é tentador, isto é fácil de se fazer. Aquelas pessoas lá na aldeia que veem os cães assim, daquela forma, fecham os olhos à realidade. Aquelas pessoas devem estar com as orelhas quentes hoje, agora. Se você tentar resolver, se tentarmos resolver, por exemplo, um exemplo muito prático, se eu tentar resolver o problema da louça suja, que se acumula lá no lado da louça, sem pensar que tem que realmente lavar, o tema só vai piorar. A coisa só vai piorar. A louça só vai continuar a acumular-se. Quando as pessoas deixam de pagar as contas porque estão focadas em pensar em abundância. E deixam de pagar as contas, pensam em abundância só. Abundância, abundância, prosperidade. Mas os juros e as multas vão-se continuar a acumular. Situações e problemas tópicos resolvem-se com soluções e ações pontuais. E essas soluções pedem planeamento, estratégia, dedicação, esforço, trabalho. E alimentar este tipo de crença é negar a realidade. Com muita frequência, a pessoa tomada por falar assim pela positividade tóxica tende a negar o que não lhe serve. Cria na mente uma bolha que mantém afastada as verdades inconvenientes para ela. Vibre na frequência da saúde. Nunca ouviram falar nisto? Vibre na frequência da saúde. Está doente? Vibre na frequência da saúde. Isto não foi suficiente para salvar, não é suficiente para salvar as pessoas. Claro que eu não estou a dizer que o oposto, temos que nos afundar, não é isso que eu estou a querer dizer. Eu estou a tentar alertar contra o pensamento mágico. O que é o pensamento mágico? Soa muito bem, soa. O Humberto já está a olhar para mim. Lá vem a Filipa com as coisas dela. Oh, Filipa, por amor de Deus. Pensamento, o que é isto do pensamento mágico? É um padrão mental que todos nós temos, que abusam de falácias de pensamento, que estabelecem relações de causa e efeito entre eventos que não estão nada relacionados. Nada relacionados. E esse padrão mental surge quando a pessoa não consegue compreender a realidade, quando não percebe adequadamente a causa dos eventos, ou quando perde o controle das emoções. Isso se chama loucura, não. É nada disso. A pessoa que não consegue também está num estado de loucura completa, não? Não. Quem criou foi esta bolha mental. Essa sua crença limitante. É melhor ser alegre ou ser triste? Alegre. É melhor ser otimista ou pessimista? Otimista. Não alertar contra os perigos do pensamento positivo não é dizer que a pessoa deve ser pessimista. E não é negar o valor do otimismo. Não. Só que não é possível nós termos uma vida funcional, equilibrada,
só com otimismo ou negando o que nos convém. Porque facilmente, o perigo disso é que facilmente a pessoa vai escorregar para a frustração ou para a agressão quando não acontece o que ela deseja que acontecesse. Porque é que acontece a violência doméstica? O pessimista só vê o lado ruim das coisas. Não é muito edificante também, não serve para muito. Mas o defensor do pensamento positivo está focado só nas coisas boas, digamos assim. Só no lado bom das coisas. Mas de uma forma iludida, não de uma forma real, realista. Ambos estão enganados. Será que há uma solução intermédia entre isto? No livro Vinha de Luz, Emmanuel chama a atenção para a atitude dos sacerdotes fariseus quando não ficam satisfeitos com a condenação de Jesus. Eles não ficaram satisfeitos, lembram-se? Quiseram matar quem? Lázaro. Porque Lázaro era a prova de que Jesus tinha razão. Aristóteles chamou o caminho entre o pessimismo e o otimismo o caminho do meio áureo. O meio áureo seria o ponto de equilíbrio perfeito entre o excesso e a deficiência, entre o otimismo e o pessimismo. Se nós formos tomar, por exemplo, a coragem, o meio áureo é o ponto de equilíbrio entre o medo e a confiança. O excesso de medo ou falta de confiança podem imobilizar-nos. Um excesso de confiança ou uma ausência de medo podem levar-nos a agirmos de uma forma irrefletida, precipitada. Se fizerem um teste a todos os sentimentos, isso também vai dar. Então, talvez a solução não esteja nem no pensamento positivo nem no negativo, mas há alguns no meio. Porque se a positividade tóxica nos impede de avaliar os riscos e as consequências indesejáveis das nossas ações, a negatividade sozinha também não vai resolver nada. Então, como se diz na minha terra, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Ficamos ali no meio. O fariseísmo dos velhos tempos ainda é o mesmo nos dias que passam, apenas com a diferença de que Jerusalém é a civilização inteira. Há participantes do Evangelho que se sentem verdadeiramente ressuscitados, trazidos à claridade da fé após atravessarem o sepulcro do ódio, do crime, da indiferença. Se te sentes trazido da sombra para a luz, do mal para o bem, ao sublime influxo do Senhor, recorda que o fariseísmo, o exemplo do pensamento positivo, só para a Rosalina ficar zangada comigo, visível e invisível, obedecendo a impulsos de ordem inferior, ainda está trabalhando contra o valor da tua fé e contra a força do teu ideal. Não bastou a crucificação do Mestre, também tu conhecerás o testemunho. Nós não precisamos de uma mente nem positiva nem negativa. Precisamos de uma mente objetiva. Que possa ponderar todos os lados, virar cada situação do avesso para analisá-la. Ponderar as possibilidades, até aquelas que podem correr mal. Manter os pés no chão e cultivarmos o discernimento e a dedicação. E agora, Rosalina? Será que existe pensamento positivo desta forma como eu vos apresentei aqui o pensamento positivo? O que é que Kardec sempre nos apelou? À razão, ao discernimento, à observação e à compreensão da realidade. Isto chama-se objetividade. É por isso que os livros de Espiritismo, e infelizmente, não são best-sellers. Já os viram no topo de alguma livraria? Porquê que o Evangelho segundo o Espiritismo é um best-seller e o segredo é? Desculpe, nada contra quem gosta desse tipo de livros. A vida vai-nos dando algo chamado discernimento, que nós devíamos usar de uma maneira mais construtiva e sem o qual não há fé. Bom senso e responsabilidade
devem prevalecer sobre as superstições e sobre a força dos nossos desejos e das vontades, porque o pensamento positivo baseia-se unicamente nos nossos desejos e nas vontades. Lembra-se da Filipe que gosta de acelerar e não gosta de travar. Ok? Agora aqui mas já não vou falar nisto. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Isto como conclusão daquilo que eu estava a falar. Que fé é esperar, mas fé é também agir. Porque ter fé é compreender que Deus está em tudo e tudo está em Deus, conforme legitimou Jesus. Quem me vê, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Não crês que estou no Pai e o Pai está em mim? Ou mesmo quando asseverou, em verdade vos digo, cada vez que o fizeste a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. Então, quando o Evangelho desperta no nosso coração, ele desperta também esta luz, a luz da fé, que é a luz da esperança. Não é a luz do pensamento positivo que só quer aquilo que nós queremos, que só se baseia naquilo que nós queremos. Porque quer a pessoa acredita em Deus ou não, vai chegar a hora em que estaremos completamente imóveis, sem capacidade de mexer o nosso corpo. E estaremos entregues à ordem maior das coisas. Para que Deus seja tudo em todos, disse Paulo de Tarso, porque na realidade o Criador dos céus está em todas as criações e criaturas, mas não se confunde com nenhuma delas, nem nelas se dissipa. Se a chama das tuas esperanças mais caras surge agora reduzida a pó e cinza, aproveita os resíduos dos sonhos mortos por adubo à nova sementeira da fé e caminha para diante sem descrer a felicidade. Costuma-se dizer que a esperança é a última que morre, não é? Poucos de nós lembramos que ela também é a primeira que renasce. Não basta a fé para vencer, é preciso que a fidelidade aos compromissos assumidos se nos instale por chama inextinguível da própria alma. Cultiva, pois, a tua fé conforme os ditames do coração, mas não te esqueças de que no fundo da consciência, ajudar com desinteresse e instruir sem afetação é a única maneira, a mais justa e a mais alta, de servirmos ao nosso Pai. O Espiritismo dá-nos a fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se apossa da alma. É a certeza de que nós falamos. Dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas, some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até ao termo do caminho. Então o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem para onde vai porque está na terra, atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Ou talvez a desesperança resulte, diz-nos Joana de Ângeles, da nossa própria insensatez. Pensamento mágico. Carregando o pesado fardo dos prazeres inferiores, do orgulho, do egoísmo, da ganância, dos vícios de toda a ordem e de outros tantos fardos inúteis que nos sobrecarregam os ombros, destroçando-nos as forças. Então, para resumir e concluir o que tivemos a expor hoje, o que temos a fazer em relação à fé é, primeiro, desenvolver essa fé que estamos a ir na direção correta. Depois, comprometer a energia necessária para chegar onde queremos. Cultivar a lembrança e a diligência, o trabalho. E aspirar a esta sabedoria superior que Deus e Jesus exemplificam e nos dão. Porque se a fé é a substância da esperança, esta é a forma da esperança. É a forma da fé. E o amor espera sempre. Jesus espera por nós no poço, sem nunca se cansar. E o amor a Deus, a nossa fé em Deus, é a raiz e o tronco de todas as nossas esperanças, pensamentos e ações. Por isso é que a fé é caridade e é amor em movimento. Não é com base nos nossos desejos, nas nossas aspirações individuais. Esta foi a bibliografia utilizada. Se houver alguma questão sobre o trabalho.
diz uma palavra com pensamento positivo e diz. Eu percebi, resolve, desculpa. Quando escolhes outra palavra, tenho que aplicar no meu pensamento positivo. Eu vou continuar a ser positivo. Vou ter que ir uma tábua de chocolate a seguir. Eu estou 1 hora a falar sobre fé e a Rosalina pede-me uma palavra alternativa ao pensamento positivo. Eu disse, sempre te disse. Trabalho. Eu comecei por te dizer que para mim fé e pensamento positivo era a mesma coisa. É a mesma coisa equivalente. Se eu perder o trabalho, eu vou pensar com otimismo de forma positiva. Claro. Mas vão sentar na cadeira. Não é. Exato, era isso que eu queria dizer. O Sr. José António sabe sempre resumir o que eu disse em 1 hora. Isso para mim é uma utopia de maneira nenhuma. Isso não funcionaria nunca. Então vamos passar a usar a fé, que foi a fé que Jesus falou. Tem que utilizar, portanto, o trabalho. O Tem que ir trabalho, à exatamente. procura do trabalho, não é? Para que o pensamento positivo e o otimismo se realizem. Claro, exatamente. Diga, diga. Já ouvi falar de formas de pensamento. De formas de pensamento. Sim, já. E essas formas de pensamento são correntes, entre outras coisas, do pensamento negativo e do pensamento positivo. Falou-me em realidade. A realidade a que se refere, eu entendo perfeitamente porque esses são os, entre aspas, os cânones da psicologia normal que defendem esses pensamentos mágicos e tal, mas que ainda não chegou a esta parte do conhecimento espírita. Exatamente. Exatamente. No pensamento espírita, fala-se de formas de pensamento, de correntes de pensamento positivo e negativo, que são muito diferentes. Além do objetivo, essa parte concordo com você, mas se for através da doutrina, dos ensinamentos que são falados, há uma diferença enorme entre pensamento negativo e pensamento positivo. O pensamento está antes da vontade. Se tiver um pensamento negativo, não vai lavar a louça, como disse, mas se tiver um pensamento positivo, já está no caminho de lavar a louça. Exatamente. Portanto, é importante ter o pensamento positivo e se juntar à realidade, mas uma realidade que não seja materialista, e o Espiritismo está aqui justamente para combater o materialismo, combater o conceito, combater, vai ver, pelo desenvolvimento da mediunidade, que o pensamento positivo é extremamente essencial para mudar, por exemplo, o ambiente desta sala. Se estivermos todos aqui com um pensamento negativo, nenhum espírito elevado chegará aqui. Se não tiver um pensamento positivo, eles virão com muito mais facilidade. Chama-se afinidade. Isto está dentro das teorias do Espiritismo. Eu não estou a contradizê-lo, estou a dizer assim. Não, de todo. Há pistas dentro do Espiritismo que pode acrescentar esse seu trabalho muito valioso da parte da psicologia, mas isso ainda está dentro da psicologia materialista atual. Há mais que isso. Jung dá pistas. Claro. O Jung foi afastado muito da psicologia tradicional e ele apresenta pistas também para este pensamento positivo. Sem dúvida que o pensamento positivo a que eu me refiro aqui é relativamente à psicologia materialista, sem dúvida. Mas há mais que isso. Portanto, a minha sugestão é só esta. Se calhar vale a pena investigar. O pensamento positivo é muito importante, quanto mais não seja pelas afinidades destas reuniões, para trazer a minha questão espíritos elevados e justamente para formar essas formas de pensamento positivas. Se forem negativas, a gente, na realidade materialista, não as vê, mas na realidade espiritual tem uma enorme importância. Ali na Casa de Passos, os médios que lhe digam, os médios videntes que lhe digam. Mas porquê que chama isso, dentro daquilo que acabou de dizer, de afinidades, porquê que chama isso pensamento positivo? Porque nós, como espíritos encarnados, com pensamentos positivos, iremos, digamos, criar condições justamente... Eu percebo, mas porquê positivo e não objetivo? Como? Porquê positivo e não objetivo? Não, o objetivo também é importante, é positivo e objetivo, porque se for objetivo e negativo, como lhe digo, não vai lavar as louças e vai quebrar os pratos. E se for positivo, estará mais preparado para fazer um melhor trabalho. Eu vou-lhe dar um exemplo dentro da sua teoria, não é sua, sim, eu percebo, dentro da teoria da psicologia. Existem várias palestras que dizem
que justamente o pensamento negativo é o que está na base, por exemplo, dos cancros. Isto não é um pensamento mágico. Isto para dar um exemplo real a nível da medicina. Fala-se muito na medicina e espiritualidade que justamente uma das razões que aparece uma série de cancros e localizados, são determinados cancros, geralmente passado 2 anos, é justamente de uma grande depressão, de uma grande tristeza, de um pensamento muito negativo que surgiu, mas um pensamento realmente forte e que transformou aquela coisa num desequilíbrio no perispírito. Há máquinas que detectam com um ano de antecedência essa transformação das energias e que se transforma num cancro passado um determinado tempo. E exatamente o contrário. Pessoas com pensamentos positivos e fé, estou 100% de acordo consigo, justamente no conjunto de orações com pessoas, por exemplo, que estão doentes e amigos que fazem círculos de orações com pensamento positivo, vai ficar boa, e a pessoa começa a acreditar que vai ficar boa e fica boa. Olha, o caso dos remédios, como é que se chama? Homeopáticos. Não, os outros que não têm nada dentro. Os placebos. Placebos funcionam com pensamentos positivos, não é com objetivos. Percebe que há pistas, o que eu estou-lhe a passar é o seguinte. Eu percebo essas pistas e tenho conhecimento delas. Mas há várias perspectivas. Uns dizem que é uma pessoa que está ali, outros dizem que é uma pedra, ou um metal, ou não sei o que. Isto há várias perspectivas. Eu só lhe estou a oferecer mais uma perspectiva que o pensamento positivo tem mais aí a ser estudado que isso. Sim, do ponto de vista eu vou só explicar melhor o meu ponto aqui é ir além da conotação de pensamento negativo e pensamento positivo e ficarmos pela fé. O meu ponto é só este. Sim, mas isto não nega a existência das formas de pensamento, porque o pensamento é um subproduto do espírito, portanto isto não nega a existência das formas de pensamento, não nega tudo isso que disse, os exemplos que deu foram perfeitos para aquilo que eu quis dizer, portanto deu os exemplos exatamente perfeitos. Estamos de acordo, ótimo. Perfeitos, foram exemplos mesmo, grande pontaria, mas eu queria ir além dessa conotação de pensamentos positivos e negativos, porque quando nós entramos no domínio da fé, é outra... É mais forte ainda. Aquilo que chama de afinidade aqui, de pensamento positivo, tem que ser com base na fé. Não podemos esquecer que há pessoas que pensam positivamente, em termos de fé religiosa, e que são vítimas de câncer, e pensam positivamente. Sim. Mas aí há questões kármicas. Atenção. Isso tem muito mais a ver, é muito mais profundo do que aquilo que nós estamos a apresentar. Sim. Não é? Portanto, e que não tem nada a ver com a fé. Não é? Portanto, e o pensamento positivo tem a ver, portanto, na grande questão do tema, portanto, apresentado, tem sempre a ver, portanto, com a problemática das nossas vidas passadas. Porque todos nós estamos sujeitos, todos nós, pensando positivamente ou de forma negativa, estamos sempre sujeitos, portanto, a ter uma enfermidade, portanto, cancerígena. Porque todos nós temos essas células, portanto, dentro de nós. A questão é que, se nós estivermos na linha de possuir, nós vamos possuir. Se não estivermos nessa linha, nesse contexto, nós não vamos ter. Não é? Portanto, então, as formas de pensamento têm a ver, portanto, com as nossas criações, com aquilo que nós criamos. E todos nós criamos, não vamos dissociar. Quando nós pensamos, o pensamento é um atributo do Espírito, quando nós pensamos em alguma coisa, a nossa alma está presente. Então, quando nós pensamos em nos deslocarmos a determinado lugar muito belo, muito lindo, visitar o jardim zoológico, portanto, então a nossa alma lá está. Não é? Portanto, mas se eu pensar, não é? Portanto, em criar um jardim, portanto, na minha mente, correto? Claro que é agradável. Então eu vou imaginar as flores, vou imaginar as árvores, vou imaginar o lago. Portanto, é um pensamento, portanto, que eu vou criar essa imagem. Mas se eu estou a criar um pensamento, portanto, para prejudicar alguém, eu vou criar essa imagem. Então as formas de pensamento não são algo que seja espiritual.
daí está, são formas, são fotografias, forma que nós muitas das vezes alimentamos, não é? Então nós alimentamos aquelas formas que não têm nada de espiritualidade. É matéria. É matéria. Que logo mais vai ser diluída, não é? Portanto, então, temos que analisar bem, na realidade, da forma, portanto, otimista ou positiva que nós pensamos, e vamos colocar no meio. Nós somos criaturas trino, correto? Temos espírito, Matéria. temos o laço que une, portanto, o espírito à matéria, que é o tempo espírito. Há pouco você mostrou ali a árvore. Ela está inclinada. O que a está a segurar é o que está no meio da árvore. Quando a gente derruba a árvore, se nós pudéssemos ver, ela ainda continua de pé. Que é a vida da árvore. Não é? É como nós. Quando mora o físico, ele mantém-se de pé. Não. O que é que se mantém de pé? É o que está no meio. Correto? E o que é o que está no meio? É aquilo, portanto, que suporta a vida. Não é? Então é isso que nós devemos entender. Tudo que seja, portanto, formas de pensamento não são diluídas com o... Correto? E a perspectiva que eu queria trazer aqui é que aquilo que suporta a nossa vida é essa fé. Tem que ser racionada. Claro, fé racional. Tudo aquilo que eu disse foi dentro, eu comecei por dizer, Kardec falou na fé raciocinada. E agora eu desdobrei em aspectos para aplicar na nossa vida. Só isso. Não foi da melhor forma, mas peço. Vamos lá? Então vamos fazer uma respiração mais profunda. E vou convidar-vos a meditarem um pouco nestas palavras de Francisco de Assis, que nos diz assim: Tu és o único, Senhor Deus. Tu que fazes maravilhas. Tu és forte, grande e alto. Tu és todo-poderoso. Tu, Pai Santo, Rei do céu e da terra. Senhor Deus, és o único bem. És todo o bem, o soberano bem. Senhor Deus, vivo e verdadeiro. Tu és amor e caridade, és sabedoria e humildade, és paciência, beleza e mansidão, és segurança, repouso e alegria, és justiça e medida. Tu és toda a nossa riqueza, isso nos basta. Tu és bondade, és doçura, és o nosso abrigo. Tu és o nosso guardião e o nosso defensor. Tu és força e frescura. Tu és a nossa esperança. És a nossa fé. És a nossa caridade. És a nossa grande doçura. És a nossa vida eterna. Grande e admirável Senhor. Deus Todo-Poderoso, Salvador e Misericordioso. Agradecemos então ao plano espiritual também, por todo o trabalho e amparo que deram durante esta noite, e desejamos a todos que regressem em paz aos vossos lares. E muito obrigada a todos mais uma vez pela presença.